Glória a Deus, você pode se assentar. Eu agradeço a Deus, irmãos, todas as oportunidades que eu tenho de me reunir com a igreja. Não há melhor lugar que não este, a casa de Deus. Sei que muitos são os desafios. Eu não conheço os seus desafios todos, né? De alguns eu tenho, vou dizer, a honra, né? De participar do sofrimento de alguns irmãos. Mas eu não conheço todos os desafios. Mas eu sei que é um desafio você estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que há em Deus o que nós chamamos de reciprocidade. Deus tem reciprocidade com o seu povo. Quando você lê o primeiro livro de Samuel, o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versículo 30, se não me engano, ele diz assim: aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desprezam eu serei resistente. Deus olha para o sacrifício, Deus olha para a decisão de você estar na presença dEle, de você o adorá-lo, de você exaltar o seu nome, e nesse lugar Deus libera a bênção. O salmo que eu li, o Salmo 133 agora, ele diz: quão maravilhoso, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele diz, olha, é como um óleo, é uma unção que vem. Ele fala da barba de Arão, porque Arão era o sacerdote. É uma unção que passa além do sacerdote, da barba, da gola. Ele diz, ali Deus ordena a bênção e ali Deus enche de vida. Então que nessa noite a bênção de Deus, a vida de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém? Eu queria perguntar se há no nosso meio alguém que nos visita hoje, há algum visitante de primeira vez no nosso meio hoje? Faz um sinal assim com a mão, para que eu possa vê-lo. Em épocas, em dias assim, como o de hoje, né? Eleição, é mais difícil, né? As pessoas saírem para visitar igrejas. Eu estava ouvindo o pastor Lamartine Pozzella, ele estava fazendo um comentário sobre essas datas, o quão as pessoas elas se enganjam muito mais do que com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, mas é uma bênção que estejamos juntos em família. Amém? Quero dar alguns pequenos avisos, né? Nossos cultos semanais, quarta-feira o encontro do Hope, que é online. Na quinta-feira nós começamos, essa quinta-feira agora, uma nova campanha, uma nova série de estudos. Na nossa quinta profética nós vamos falar sobre a importância das alianças. Eu quero dividir uma palavra com você na quinta-feira, em nome de Jesus, se Deus permitir. Eu quero nessa quinta-feira dividir com você sobre uma ótica da aliança de Deus. Existem algumas alianças de Deus na Bíblia, e minha intenção não é tornar teologicamente esse assunto, mas a gente tem aliança adâmica, mosaica, abraâmica, davídica. Nós temos algumas alianças e essas alianças têm características. E nós estamos na aliança de Jesus, a nova aliança. É claro que você, como uma pessoa muito antenada, tem visto nesses últimos dias, e Deus tem movido muito o meu coração sobre um pequeno detalhe que nós, como igreja, não podemos deixar batido. Nessa noite eu queria falar com você sobre algo que meu coração está ardendo para falar. Eu vou falar uma coisa aqui, mas pelo amor de Deus, não me levem a mal, não.
Essa semana foi uma semana muito desafiadora para mim, muito desafiadora, muito desafiadora. Vocês não têm noção de como foi desafiador. E eu não estou fazendo vitimismo aqui não, em nome de Jesus, amém, irmãos? Esse é a minha batalha, é o meu gigante, é meus amalequitas querendo me inventar. Cada um tem os seus, não é verdade, irmão? E eu estava orando e agradecendo a Deus por poder fazer parte dessa família. Sabe, irmãos, pessoas tão preciosas que durante essa semana mandaram mensagem, me ligaram, conversaram de uma forma ou outra. E eu fui muito grato a Deus. E algo no meu coração, eu não iria pregar hoje, eu não estava me sentindo em condições físicas de pregar hoje. Como os irmãos sabem, eu venho lutando, né, fisicamente com algumas debilidades, com algumas coisas que tentam me parar de alguma forma. Essa semana nós pegamos um laudo que a doutora fez lá pro negócio do transporte. Aí está lá assim, paciente crônico, não sei lá, estado terminal. Está em estado terminal, irmão. Misericórdia, né? Mas isso é bom, irmão. É material do milagre. Não tem nada a ver, não. Você não é o que dizem que você é o que Deus diz que você é. Irmãos, Jó não fez mal algum a Deus. É Deus que dá testemunho de Jó. Viste meu servo Jó? Homem bom, fiel. Esse cabra é o cara. Deus dá testemunho de Jó. Mas Jó passou por uma situação na sua vida, onde todas as circunstâncias, irmãos, todas as circunstâncias eram contrárias. A mulher dele falou assim: por que você ainda acredita nesse Deus? Cada laudo que chega, cada notícia que chega é errada. E ele falou assim: mulher, você fala que nem uma maluca, doida. O bem de Deus você quer, mas você rejeita todo o restante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero dividir com você algo da minha vida. Irmãos, Deus não está te castigando. Deus não está lhe castigando. Sabe, irmãos, pregaram para a gente por muito tempo um Deus maldoso. Esses dias eu estava vendo um coroa, ele deu uma entrevista na televisão e ele disse assim: não, eu agora sou crente. Eu falei: ser crente é muito difícil, irmão. Você não pode fazer um monte de coisa e no final das contas ainda corre o risco de ir para o inferno. Porque dificultaram demais. Dificultaram demais. Deus é bom. E Deus se preocupa com você. Você é a menina dos olhos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por dificuldades na nossa vida, são desafios. Mas esses desafios, nenhum deles são maiores do que Deus. Alguns vão ter em escala um pouco maior, em escala um pouco menor, mas nenhum desses desafios são maiores do que o seu Deus. Sabe, irmãos, são 5 médicos, são 5 laudos de 5 médicos. Todos eles, quando eu leio, dá até tristeza. Irmãos, vocês têm noção, e aí eu falo do que eu creio de verdade. Hoje os irmãos estão me vendo meio baleado, né? Eu agora estou igual carro elétrico. Eu fico andando com esse negócio aqui, para poder dar uma carguinha. Irmãos, daqui a um pouco tempo, guarda isso no seu coração. Daqui a pouco tempo, se eu não tiver esses laudos nas mãos, as pessoas não vão acreditar pelo que eu passei. Irmãos, é a minha fé. A Bíblia diz: fui moço
e hoje sou velho, mas eu jamais vi o justo desamparado. Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Irmãos, Deus nunca abandonou ninguém. E Deus não vai te abandonar. Deus não vai me abandonar. Eu creio nisso, eu tenho absoluta certeza. Se é que pode, né? Toda certeza tem que ser absoluta. Então, irmãos, cada vez que eu olho um laudo desse, cada vez que eu vejo uma situação dessa, eu fico guardando, sabe? Por quê? Porque daqui a um pouco de tempo, se esses laudos não existissem, você não ia acreditar pelo que eu passei. Ia ser só uma historinha de pescador. Pastor, mas me incomoda ver o senhor pregar sentado, me incomoda ver o senhor assim meio, né, carregado, meio, me incomoda. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está tendo a oportunidade de testemunhar o poder de Deus. De testemunhar o poder de Deus. De dizer assim, eu nunca vi Deus fazer um milagre tão grande. Você foi chamado nesse lugar para experimentar esse milagre. Eu creio no milagre. Você crê no seu milagre? A gente podia ficar contando história ruim, mas eu não conto história ruim. Eu conto história de milagre. Mas para viver milagre tem que, de vez em quando, passar na aprovação, não é verdade, irmão? Só vive milagre quem confia. Estamos vivendo num tempo bem complicado como nação, como planeta Terra. Os irmãos viram que na semana passada, essa semana que passou, o Irã decidiu atacar Israel. Irmãos, eu sei que está distante, muitos 1000 quilômetros distante de nós, mas o que está acontecendo no Oriente Médio tem muito a ver com a nossa história como igreja. Nós não somos desta terra. Nós somos um povo que tem uma origem no céu. E este povo com origem no céu está intrinsecamente ligado àquela nação, a nação de Israel. O país de Israel está para o país Irã como o Rio de Janeiro está para Minas Gerais. Sabe, Minas Gerais desse tamanho e o Rio de Janeiro desse tamanhozinho assim. Se você for olhar no mapa, o Irã é pelo menos umas 10 vezes maior do que Israel. E decidiu abrir guerra contra Israel. Se você quiser se atualizar, os antigos medo-persas, o que nós hoje conhecemos como Irã. Eles são os antigos medo-persas, Artaxerxes, lembra disso? Daniel. Uma outra guerra no Líbano. O Líbano entrou nessa peleja. Pastor, o que isso quer dizer? A última profecia de Daniel. A última profecia de Daniel. A qualquer momento, a guerra do norte vai entrar contra Israel. Nós vimos agora os Estados Unidos dizendo que são a favor de Israel incondicionalmente, mas nós já começamos a ouvir outros países, inclusive o Brasil, se levantar contrário a Israel. O presidente do Brasil declarou que Israel deveria parar a matança. Eu quero dizer aos irmãos que Israel não começou nenhuma dessas guerras. Israel está se defendendo.
Não começou nada, mas ele está se defendendo. O Egito, a Líbia, o Irã e aquelas descendentes de Ismael, porque nós falamos muito das 12 tribos de Israel. Se você for em Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, a promessa de Deus, ele diz que engrandecerei a Ismael. São 12 tribos de Israel, mas também tem 12 tribos de Ismael. E Deus faz uma promessa: farei deles uma grande nação. A promessa de Deus alcança os filhos de Abraão, irmãos. Ismael e Israel. Pastor, mas e o que isso tem a ver? Eu só quero lembrar você, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Essa guerra predita há mais de 4.000 anos atrás, conhecida como a guerra de Gog em Magog, né, que Gog é um príncipe de Magog. Essas nações são fictícias, assim como a terra de Uz, de Ur, elas não são físicas. Mas esta guerra predita 4.000 anos atrás pelo profeta Jeremias está acontecendo. Quando que essa guerra ela vai explodir no mundo? Em um momento muito específico, o momento do arrebatamento da igreja. Irmãos, nós estamos a segundos no relógio de Deus para vivermos o arrebatamento da igreja. O relógio de Deus está correndo e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu não iria vir pregar hoje, mas uma pergunta ressoou no meu coração. E se fosse a última vez? Não porque eu vou morrer, não é nada disso não, porque ainda tem muita lenha para queimar. Mas se fosse a última noite antes do arrebatamento? Você já parou para pensar nisso? E se este culto for o último culto que você tem a oportunidade de prestar ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? E se nunca mais você tiver a oportunidade de entrar numa igreja, se fosse essa a última vez, antes do arrebatamento da igreja? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Irmãos, essa pergunta precisa ressoar no nosso coração todos os dias. Se Jesus voltar agora, sua passagem está comprada? Você tem absoluta certeza? Eu de novo na cacofonia. Você tem certeza, convicção de que está tudo certo? Não, pastor, fique em paz. Se o céu abrir agora e Jesus, a trombeta soar, eu sou o primeiro da fila. Você pode bater no peito e dizer isso? Você pode ficar sossegado com a volta de Jesus nessa noite? Se não desse tempo de você fazer nada, não dá tempo de você resolver mais nada, não dá tempo de você corrigir nada, não dá tempo de você fazer nada, não dá tempo de você tomar nenhuma providência. Você estaria seguro? Você estaria em paz? Essa é uma pergunta, irmãos, que eu e você precisamos fazer todos os dias. Porque a nossa vida depende disso, irmãos.
a vida eterna. Isso aqui não é a nossa vida. Nós não fomos criados para vivermos 80 anos, 90, 100 anos e depois se acabar. Não, irmãos. Não. Pastor, como que você prova que não acaba? Bíblia. Por exemplo, irmãos, quando Jesus ele vai no Monte da Transfiguração, quem que aparece para ele? Elias e Moisés. Quantos anos Moisés tinha morrido? 2000. Quantos anos Elias já tinha morrido? Tinha mais de 3. E eles estavam lá, no Monte da Transfiguração. Não vou nem falar de Jesus ressurreto. Não, não, não. Não acaba aqui, irmãos. Não acaba aqui. A nossa vida, ela inicia aqui. Mas isso aqui é um período inicial de escolhas, de decisões. E eu quero ler um texto com vocês, para que faça a gente pensar nessa noite. Não tenho a intenção de que você saia daqui muito feliz. Eu ouvi uma vez dizer que culto bom não é aquele que você sai feliz, é aquele que você sai triste. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E essa é a função da palavra, de nos limpar. Se você sentar nesse auditório apenas por uma religiosidade e não deixar que a palavra te limpe, sinto muito, mas você está perdendo tempo. Você está colocando a sua vida em risco. Você precisa ouvir, ponderar e tomar uma decisão. Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração. Queria que você abrisse em Malaquias, no capítulo 1 de Malaquias, a partir do versículo 6. Eu quero falar nessa noite sobre honra. Sobre honrar a Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é formatada em cima de honra. Hoje nós nos reunimos para desfrutarmos da comunhão da Santa Ceia. Esse memorial que nos ministra Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. É uma honra participar disso. A Bíblia, ela é baseada em honra. Mas olha que texto interessante. E eu queria que nós lêssemos esse texto imaginando se esse texto pode ser lido para nós. Diz assim o texto: o filho honra o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. Eu quero lembrar para você que Pedro, ele repetindo o que Êxodo vai falar sobre nós, ele nos chama de uma geração de reis e sacerdotes. Nós somos uma geração para Deus de reis e sacerdotes. Essa palavra é para nós, os sacerdotes. Agora olha que coisa. Olha que coisa. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E aí o próprio Deus responde, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante do sacrifício do autor e consumador da nossa fé.
Estamos diante, irmãos, do memorial daquilo que foi mais importante em toda a história da humanidade. O sacrifício de Jesus para que o nosso pecado não tivesse poder de nos levar para o inferno. Jesus pagou o preço, comprou a nossa alma, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E a única coisa que Jesus disse é que nós deveríamos honrá-lo diante desse fato. Mas a grande verdade, quando nós chegamos diante da igreja no Brasil, no mundo, nós podemos ouvir Deus falando essa frase: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta em que havemos de profanado. Olha o 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador. Olha que loucura, irmãos. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome terrível entre as nações. Um texto pesado, um texto difícil, um texto que tem uma direção aos sacerdotes daquela época que estavam fazendo um comércio ilegal. Mas nós precisamos pegar a realidade. Nós não oferecemos mais bois, nós não oferecemos mais ovelhas, nós não oferecemos mais animais. Mudou a forma de nós sacrificarmos e honrarmos ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca quis a sua devoção pela devoção. Deus quer ser honrado. A minha e a sua atitude em todo o tempo e em todas as coisas, seja lá o que nós vamos fazer, precisa prestar honra ao Senhor. Precisa honrar ao Senhor. Você precisa, quando você sair da sua casa para participar de um culto, olhar para a sua vestimenta e perguntar: eu estou honrando ao Senhor? Você entra num tribunal de bermuda, de boné, e eu não estou dizendo que é errado usar bermuda ou boné na igreja, não, tá, irmãos? Não é esse o caso. Eu só estou dizendo que a gente não se preocupa com Deus como nós nos preocupamos com os homens. Todas as nossas atitudes, irmãos, precisam prestar honra a Deus, senão é melhor não fazer. Ele chega a dizer aqui: quem dera tivesse alguém que fechasse as portas do templo. Porque o que vocês estão fazendo no templo é vergonhoso.
para mim. O que nós ofertamos a Deus? O que nós declaramos de honra a Deus? Viemos para o culto e levantamos as mãos, isso não está errado, está tudo certo. Louvamos, adoramos. Mas saímos daqui para viver uma vida medíocre, descompromissada e sem um pingo de preocupação. Como eu disse em 2 Samuel, capítulo 2, se não me engano, versículo 30, Deus dá uma declaração: honrarei os que me honram, e aos que me desprezam serão resistidos. Sabe, irmãos, eu preciso fazer essa pergunta diretamente para você nessa noite, porque dela depende a sua eternidade. A sua vida honra a Deus? Deus poderia dar testemunho de você como deu testemunho de Jó? Bom, fiel, temente, que se desvia do mal? Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Infelizmente faz parte da natureza decaída. Mas você se desvia do mal? Irmãos, nós começamos a aprender na igreja, e aí na igreja brasileira principalmente isso está muito claro, que nós só participamos daquilo que a gente gosta. Nós vamos para a igreja para ser servido por Deus, pelo pastor e pelos irmãos. A mentalidade com que as pessoas estão na igreja é para ser servida. É por isso que as pessoas abandonam a igreja quando elas acham que não estão sendo servidas. Quando o seu objetivo, ele não é alcançado. Eu tenho o objetivo de tocar teclado. Mas a Pamela toca o teclado. Você podia tocar o baixo. Não. Eu quero tocar o teclado. Porque o teclado eu toco sentado. Mas você vai ser útil no baixo. Não, mas não interessa. O que eu quero é o teclado. E quando você não é colocado, eu estou usando um exemplo metafórico, bobo. E então você se ofende. Ofende porque não foi feito o que você queria. Eu descobri há muito tempo atrás que a maioria das pessoas se aborrecem com o pastor não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele não fez, de acordo com o que elas queriam que ele fizesse. A maioria fica com raiva porque o pastor não fez o que elas queriam que fizesse. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos a capacidade de prestarmos honra. Prestar honra não é só obedecer. Não tem nada a ver com obedecer. Prestar honra é acima de obedecer. Obedecer é uma consequência de prestar honra. Deus não quer a sua obediência apenas. Irmãos, não tem a ver com fazer o protocolo, cumprir o protocolo. Tem a ver com o coração. Por que você frequenta uma igreja? Por que você frequenta uma igreja? Essa é a pergunta, irmãos.
É isso que nós precisamos responder para nós mesmos. Estamos aqui por quê? Sabe, Provérbios capítulo 3, o versículo 9 e 10 diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente, não é de qualquer maneira, não é só encher, é se encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja que há um benefício para mim e para você nessa parte, mas a primeira palavra é: honre ao Senhor. Olha o que o texto diz. Eu vou alfinetar nessa área, porque é a área que mais dói. Mas eu quero falar de algumas áreas. Mas eu vou entrar nessa primeiro. Olha o que o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. São duas coisas que a Bíblia está dizendo para a gente honrar ao Senhor: com os bens, com aquilo que nós possuímos, e com os recursos que nós recebemos, com a primícia de toda a tua renda. Toda tua renda. Toda é toda em qualquer língua, irmãos. Toda em hebraico, toda. Toda em aramaico, toda. Toda em inglês, toda. E tem crente até hoje que já ouviu esse texto 500 vezes, mas que ainda pergunta: pastor, eu tenho que dar dízimo de férias? Ah, pastor, eu tenho que dar dízimo das ofertas que eu ganho? Ganhei uma oferta, dou dízimo dessa oferta? Nós ainda estamos nos perguntando se nós devemos honrar a Deus com o nosso dinheiro. Nós ainda estamos na pergunta de dizer: eu devo participar da igreja financeiramente? Porque nós não entendemos que a nossa vida foi levantada para honrar a Deus. Honre o Senhor com os seus bens. Aí o cara tem um carro e não serve para dar uma carona para o irmão que ainda não tem o carro. Aí a gente faz um bazar e o cara não doa o que ele não usa. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Não podemos ficar brincando de crente, fazendo pergunta para ver se cola. Sabe criança, quando faz umas perguntas que sabe a resposta, mas vai que cola. A gente ainda está assim, irmãos. A gente ainda dá dízimo com tristeza. A gente dá dízimo com raiva, irmão. Ah, esse dinheiro aqui dava para comprar uma capinha nova para o meu celular. Porque não honra a Deus. Porque não honra a Deus. Honra tem a ver, irmãos, com um coração. Verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Muito mais do que dízimos e oferta, Ele espera que nós o honremos. Que importância tem Deus para você?
é medido pela sua honra. Eu falei que eu ia entrar nessa área de dinheiro porque ela espeta mesmo. Porque daqui a pouco você vai vir aqui e vai pegar dos elementos que representam, nós não acreditamos na transubstituição, que vira corpo e vira sangue, não. Mas daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor, o maior sacrifício, a maior honra, mas você não pode com o coração desalinhado. Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo e coma. Mas ele não faça isso sem antes discernir o corpo. É honra, irmão. É honra. A obediência precisa ser por honra. Nem sempre a gente concorda com algumas coisas, mas existe uma honra. Existe uma honra. Honra ao Senhor. Temos honrado ao Senhor? A vontade de Deus, irmãos, é suprir nossas necessidades em tudo. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas. Um casamento, ele não dura se ele não tiver honra. Você tem honrado a sua esposa? Você tem honrado o seu marido? Casamento sem honra não sobrevive. Tem coisas que não são erradas de fazer, mas você não faz por honra. Eu não sou um cara muito chato para comer, não. Agora eu estou ficando mais por causa dessas, muito remédio, esse negócio, estou ficando mais ainda. Não sou um cara muito chato para comer. Mas tem comida na minha casa que a minha esposa não faz. Por honra. Ela gosta. Mas ela não faz. Porque eu não gosto. Isso é honra. Você cuidar de alguém por amor a outro alguém, isso é honra. Como eu honro a Deus? Honrando pessoas. Honrando pessoas. Irmãos, eu tenho vivido nos últimos anos e eu decidi que eu não iria explanar demais. Vontade eu tenho, irmão, vontade eu tenho. Mano, vontade. Se vocês soubessem o tanto de carta que eu já escrevi contando as peripécias dos maldosos, você não tem noção. Como eu não posso falar para ninguém, sabe o que eu faço, irmão? Eu vou ditando. Esses dias eu estava conversando com o ChatGPT. Falei: ChatGPT, eu vou contar uma história para você aí. Você me dá um conselho. O ChatGPT me deu um conselho ruim pra caramba. Que eu contei: o cara fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. O que eu faço com o cara agora? Ele falou assim: conta tudo. Faltou só falar: conta tudo para tua mãe, Kiko. Mas eu decidi que, mas pastor, disseram, falar. Irmãos, tem 3 demônios que ficam se andando dentro da igreja. Disseram, falaram e estão dizendo. Isso é um inferno. Esses dias eu vi um print, Moisés, o cara mandou um print. Eu vou contar. O problema dele que ele me mandou o print, eu vou contar. Se você receber essa porcaria desse print também, aí você já sabe a história. O cara mandou um print para um antigo líder meu. Meu antigo líder mandou um print. A pergunta do cara era mais ou menos assim: Fabrício, é verdade que você disse que o problema XY era G e D? Veja como o diabo é sujo, irmãos. Na pergunta,
não tem meu nome mencionado. Não tem. Qualquer um poderia ter dito. Até porque é uma dedução muito lógica. Mas não tem eu. Aí a pessoa que respondeu diz assim: nunca disse tal coisa, mas já entreguei o seu líder, já. E aí o pau quebrou para mim, irmão. Dedução. Sabe o diabo quando diz para Eva assim: é verdade que você não pode comer das árvores? Ela falou: não foi isso que Deus disse. É verdade que você disse? A pergunta que deveria ser devolvida era: quem falou? Mas é muito mais fácil acusar. Nem fui eu. Mas sabe na conta de quem caiu? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos mais lidar com honra. Honra não é obediência. Obediência está associada à honra. Mas por mais honroso que seja o presidente da República, porque é um cargo de honra, e Romanos 13 diz que toda autoridade vem de Deus, as boas e as más, e devem ser respeitadas, eu não preciso obedecer a tudo que ele determina. Por exemplo, ao aborto. Eu sou contra o aborto. Ele é a favor. A liberação de drogas, eu sou contra e ele é a favor. Honra não é obediência cega. A honra traz obediência naquilo em que precisa ser obedecido, de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos fazendo isso, irmãos, com Deus. Não honramos a Deus. Não honramos a Deus. Tocamos no altar de qualquer jeito. Não temos nem a capacidade de ensaiar. E eu não estou mandando indireta para o Ministério de Louvor, não. É direta. Mas não é da nossa igreja, não. Porque eu estou nesse negócio de igreja há muito tempo. Porque não temos honra. Sabe, irmão, uma das palavras mais que tem prejudicado muita gente na igreja é: não, eu estou aqui para ajudar. Não, irmão, eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ser ajudado. Para ser ajudado por Deus. Temos muita coisa para fazer no sábado, não podemos participar da consagração. Nós tivemos consagração ontem aqui. Eu, infelizmente, irmãos, infelizmente, e vocês não sabem como que isso me dói. Eu não consegui levantar. Eu não tinha condições. Eu não sei se era labirintite, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu não podia ficar deitado, eu vomitando. Uma coisa de louco. E um monte de gente que poderia estar neste lugar. Estava muito quente, Fábio. Não, pastor, é que era minha vez de lavar a louça. É que eu tinha que lavar o quintal. Sabe, irmãos, escolhemos estar longe de Deus. Escolhemos passar tempo que não é com Deus. Eu não estou aqui querendo te diminuir de nada, não é isso. Mas, irmãos, a pergunta que eu fiz no começo, eu quero continuar fazendo é: a nossa vida tem honrado a Deus? Nossas ofertas honram a Deus? Nossas palavras honram a Deus? Eu não estou falando só de honra com recursos, não. Aquilo que sai da sua boca honra a Deus? Quer dizer, então, que você chama Deus de mentiroso várias vezes no dia e não se dá conta?
Como assim, pastor? Que acusação é essa? Um monte de vezes. Quando você é contrário à palavra de Deus. Quando Deus diz que você pode, você diz, eu não posso. Quando Deus traz uma promessa e você não crê nessa promessa, você está chamando Deus de mentiroso. Quando as suas palavras são para derrota e não para vitória. Quando você para murmurar. Irmão, murmuração é a maior ofensa que nós podemos fazer a Deus. Deus nos dá um conselho por Salomão, Deus nos dá conselho por Jeremias, Deus nos dá conselho por Ezequiel, Deus nos dá um conselho por Paulo, e o conselho que Deus dá é: honre ao Senhor. Seu casamento honra ao Senhor? Quanto tempo você passa na frente de um computador, ou de um celular, ou de qualquer periférico, assistindo pornografia? Isso é honra para sua esposa? Isso é honra para o seu marido? Quer dizer então que você ficar admirando meretrizes e desprezando a sua esposa? Gasta hora vendo cenas de sexo explícito dessas mulheres, mas não tem coragem de fazer um carinho na sua esposa, de dar uma palavra para ela, de elogio. Não sabemos honrar. Quer dizer então que você sabe que o seu marido vai chegar em casa depois de um dia de trabalho, com fome, precisando se alimentar, mas você está glorificando porque inventaram o miojo. Isso é honra? O que você fez para o jantar? Eu não fiz nada. Isso é honra, irmão? Quando nós estamos desonrando o nosso marido, ou quando nós estamos desonrando a nossa esposa, nós estamos desonrando a Deus. Mas pastor, eu não gosto de fazer comida. Deus te abençoe para você contratar uma empregada. Ou então te dê muito dinheiro para você viver de iFood e morrer rápido. Quando você vai levar alguém na sua casa para um jantar. Esses dias teve um pessoal lá na minha casa jantando. Os parentes da Emily. Você faz a melhor comida, você prepara a mesa, você arruma os talheres da melhor maneira. Por quê? Você quer honrar essa pessoa. Agora traz isso para a sua vida espiritual, irmãos. Não precisa me responder. Não precisa se caguetar, não faça movimentos bruscos, nem cutuque o irmão que está do seu lado, não. Mas quantas horas, ou melhor, quantos minutos somado essa semana foram de oração? Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Se a sua resposta, irmãos, não for uma resposta de dizer, não, essa semana eu li todo o livro de João, eu li o livro de Lucas, eu li esse mês eu li os provérbios todos. Mas se a sua resposta for essa semana não deu, você não honra a Deus. Se pela manhã você levanta e esquece de orar, de agradecer a Deus pela noite, de colocar o dia nas mãos de Deus, simplesmente acorda e pega o celular e vai. Desculpa te falar, você não honra
a Deus. Se você não se importa com o irmão que está do seu lado, passando por uma dificuldade da qual você tem condições de ajudar, porque a gente também não está aqui para ficar resolvendo o problema de todo mundo, né, irmão? Fala a verdade. Tem uns caras que arrumam os problemas, aí é com eles mesmo, né? Mas tem problemas, irmãos, são sazonais, são parte da vida, mas você não se preocupa. Desculpa te dizer, mas você não honra a Deus. A Bíblia diz: nisso vos conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Por que Deus quer ser honrado? Eu quero terminar com isso. Por que Deus quer ser honrado? Como eu vou repetir o de 1 de Samuel 2, versículo 30, da NVI, diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Que pesado, pastor. Deus é amor. Precisamos olhar hoje para o nosso coração. Eu vou parar de bater, porque senão daqui a pouco vocês nem voltam, né? Quero ler um texto de Marcos para terminar, Marcos 14, do versículo 3. Diz assim: ó, estando ele em Betânia, reclinando à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se daria aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Preste atenção no que essa mulher fez, irmãos. Certamente ela honrou o Senhor com uma atitude e permitiu que por meio do seu ato o Senhor também pudesse honrá-la. Se a honra que o Senhor nos concede está ligada à honra que a Ele concedemos, então podemos dizer que esta mulher, Maria de Betânia, conseguiu ir fundo em sua atitude. Em geral, esse texto é usado para ilustrarmos a adoração. E eu concordo com isso, mas o que a maioria dos crentes não percebe é que o seu contexto envolve valores materiais e não uma expressão musical. Este é um tipo de adoração silenciosa, mas que certamente satisfaz plenamente o coração de Deus. Esse texto é muito usado para falar de adoração. Essa mulher, Maria de Betânia, que adorou ao Senhor com vaso de alabastro. Mas veja que aqui está envolvido coisas materiais. E quando eu falo coisas materiais, irmãos, é coisas que a gente faz, são atitudes, são ações. Por que Deus mexe com dinheiro? Por que Deus fala honra com os bens? Porque é uma atitude, é uma demonstração. Quem é mais importante para você, Deus ou o dinheiro? Muitas coisas podem tomar o lugar de Deus na sua vida, mas o dinheiro é o mais comum. Essa mulher, ela pegou um vaso, irmão, o vaso era de alabastro. O vaso em si já era caro. Nem o perfume. O perfume era mais ainda, mas o vaso era caro. Ela espatifou o vaso, ela quebrou o vaso e derramou o óleo sobre ele. E as pessoas dizem assim: puxa, se ela vendesse. Eles não estavam preocupados com que ela vendesse, estavam olhando o que eles achavam que era um desperdício. Eu não preciso ir para a consagração. Deus me ouve na minha casa.
A maioria das pessoas ouve isso do diabo e concorda com ele. Eu não preciso ir para a igreja. Eu posso sentar na frente de uma televisão e assistir um culto. E é o que o diabo quer, irmão. Porque culto não se assiste, culto se presta. Quando você assiste um futebol, mãe de Meia falou isso uma vez que me marcou muito. Quando você assiste um futebol, você está lá jogando? Você é lá o ponta direita, você é lá o atacante, você é o goleiro? Quando você assiste uma novela, você é o ator daquela novela? Um filme, quando você assiste um filme, você é o ator daquele filme? Não, você é um espectador. E por que você acha que é diferente quando você para na frente de uma televisão para assistir um culto? Você é um espectador. Irmão, culto online não honra a Deus. Entenda, eu não sou contra o culto online. Eu estou dizendo que nós não podemos trocar a igreja pelo culto online. Isso não honra a Deus. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente não quer ir para a igreja porque a gente não quer ter contato com os irmãos. Isso honra a Deus? A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: como Deus tem visto honra na sua vida? Como está o índice de honra a Deus na sua vida? É claro que eu falei de coisas materiais aqui, porque coisas materiais expressam honra. Expressam honra. Em Marcos, no capítulo 14 de Marcos, quando Jesus cura um leproso, capítulo 10, perdão, ele cura um leproso, ele diz assim, ó, vai, apresenta-te ao sacerdote e faze a oferta. É uma frase que durante algum tempo me incomodou, mas eu acho que é a aplicação dela. Quando diz que a sua oferta te representa. Não é o quantitativo da sua oferta que te representa. Não é isso. Mas uma oferta, e aí eu não estou falando só de ofertas financeiras, eu estou falando de ofertas de adoração, de tempo, de dom, de talento. Por exemplo, hoje, ao final deste culto, o Marlon ofertou à igreja o talento dele de cuidar da cantina. Tem pastel no final do culto para você. Uma oferta de um talento. Eu não sei fazer pastel. Sabe quando é que a igreja ia comer pastel se dependesse de mim? Nunca. O máximo eu ia comprar. O que você tem ofertado a Deus? Seu talento, seu dom, sua intercessão? Como está a sua vida de honra a Deus? Nós vamos cear ao Senhor. Mas eu e você precisamos, nessa noite, tomar uma decisão antes de cearmos ao Senhor. Viver uma vida que honre a Deus. Viver uma vida que honre o Senhor. Minhas palavras precisam honrar a Deus. Minha fé precisa honrar a Deus. Eu falei para os irmãos, Deus me deu uma promessa. O médico me deu um relatório. Com quem eu fico? Em quem eu acredito? Mas você todos os dias é desafiado a tomar a mesma decisão que eu. De acreditar em Deus acima das circunstâncias. De amar a Deus sobre todas as coisas. O meu e o seu amor a Deus é medido pelo tanto de sacrifício que nós fazemos por Ele. Quando nós somos egoístas, quando nós somos mesquinhos, em tudo, irmãos, em tudo. E somos egoístas e mesquinhos em coisas muito simples.
Quando nós combinamos, por exemplo, com o Fábio e com a Simone, que a gente vai para a escala dos voluntários. Não estou na escala. Aí está eu e o Fabrício na escala. Mas aí o passarinho cantou mais alto. Eu não vou, não dou satisfação, porque eu não me preocupo. Não honro a liderança do Fábio e da Simone. Estou usando isso de exemplo, mas podia ser qualquer um. E não me preocupo com o Fabrício, que vai ficar sozinho para fazer o que eu e ele deveríamos fazer junto. Desonra. Quando nos comprometemos a participar de algo e simplesmente decidimos não cumprir. Desonra. Quando damos as costas e não olhamos nem para trás para dizer adeus. Desonra. Quando fazemos reuniãozinha para comentários infelizes. Desonra. E a Deus, irmãos. Não é a homens, é a Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados, felizes são vocês quando fos perseguidos, mentindo, disserem mal contra vós. Irmão, então, falar mal dos outros é ruim para quem fala, irmão. Honra a Deus. Será que você tem honrado o sacrifício de Jesus? O louvor, por favor. Honrado o sacrifício de Jesus. Nessa noite, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Para quem é a ceia do Senhor? Para todos aqueles que honram ao Senhor. Honram com a sua vida. Honram com as suas palavras. Honram com os seus bens. Honram com as suas primícias. Honram com os seus dons. Honram com os seus talentos. Paulo não diz que o homem deve deixar de comer, ele diz, examine-se e coma e beba. Mas ele diz, examine-se o homem, para não fazer isso sem discernir o corpo. Deus te deu dom, Deus te deu talento, para que você o honre. Em toda a Bíblia, você vai ver Deus exigindo de nós honra. A honra, ela vem com sacrifício. Não existe honra sem sacrifício. E eu quero convidar você, nessa noite, a participar da ceia do Senhor. Nós vamos fazer 2 atos. A maior oferta que foi dada aos homens foi o sacrifício de Jesus no Calvário. E nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Eu queria convidar você a ofertar. A primeira coisa que você vai fazer, irmãos, é começar o seu processo de honra ao Senhor. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias, os primeiros frutos das tuas rendas. Esse é um mandamento, irmãos. É assim que Deus vê a honra, quando nos sacrificamos por algo. Ele está, no texto que nós lemos, ele está dizendo, vocês trazem a sobra. Irmãos, eu estava fazendo uma conta, que eu gosto muito de fazer conta, e as moedinhas daquela viúva, irmãos, deu prejuízo. Porque para o gasofilaço do templo, tinha o sacerdote, tinha o levita que contava aquelas moedinhas, e o tempo que eles perderam contando aquelas moedinhas foi o mais caro do que as moedinhas. Uma vez um irmão falou para mim, pastor, esse envelope tão bonito aqui, quanto que custa um envelope desse? Aí eu falei para ele, o envelope custa tanto. Ele falou, pastor, acho que eu não vou nem usar o envelope, porque não paga a minha oferta. Deus não olha, irmãos, para o quantitativo. Deus olha para a honra. É isso que você precisa aprender. Ele está falando de sacrifícios, eu não quero. Mas eu quero um coração que me honra.
não é só uma obediência pura, cega, religiosa. Não. É honra, é amor. Eu quero convidar você a honrar o Senhor nessa noite, com os seus dízimos, com as suas ofertas. A honrar de forma materialmente, mas principalmente a honrar com a sua vida. Dizer: Senhor, eu quero te honrar. Tomar uma decisão, irmãos, de corrigir o seu palavreado. Tomar uma decisão de corrigir a sua postura no casamento. Tomar a decisão, irmãos, de corrigir a sua postura no emprego. Tomar a decisão de corrigir a sua postura na igreja. Você podia entrar aqui e ouvir muitas palavras bonitas, muitas palavras de bênção, proféticas, desafiadoras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nada na sua vida vai te trazer tanta coisa boa, tanta bênção, se você não aprender a honrar ao Senhor. Vou pedir que você fique de pé. Vou pedir aos irmãos da ceia, por favor. Os irmãos que vão servir a ceia podem se posicionar. Eu quero convidar você a fazer uma oferta ao Senhor. Você vai pegar o envelope que está aí, onde você está sentado. Você pode usar as maquininhas, você tem o Pix. Você deve olhar para a sua oferta nessa noite e perguntar: minha oferta honra ao Senhor? Ou ela pode ser tratada, como no texto de Malaquias, como desprezível? Não dê sobras a Deus, irmãos, porque Deus não dá sobra a nenhum de nós. Você vai trazer a sua oferta e vai retirar os elementos da maior oferta que nós já recebemos, que é o sangue de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário. Essa sim tem muito valor. Nos comprou e nos vai levar ao céu. Enquanto nós cantamos uma canção, vou pedir que você saia do seu lugar, faça a sua oferta e pegue os elementos da ceia em nome de Jesus. Digno de tudo, digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é glória. Digno de tudo, digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite dou a ti adoração. Dia e noite dou a ti adoração. Dia e noite dou a ti adoração. Dia e noite dou a ti. Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Todos receberam? Ficou alguém sem pegar o elemento da ceia? Todos receberam? O livro de 1 de Coríntios, Paulo diz: o que recebi do Senhor, passo a vos entregar. Que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graça, disse: este é o meu corpo,
que é entregue por vós. Quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. Quando Jesus morreu, a morte saiu do mundo. Jesus morreu na sexta-feira, no sexto dia, dia da criação do homem. No sábado, o dia do descanso, Jesus descansou no sepulcro. Mas no domingo, o primeiro dia, o dia do haja luz, ele ressuscitou e brilhou sobre nós a sua luz. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele faz uma nova aliança, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, porque foi com este preço que ele nos resgatou. Significa que a nossa carne deixa de sofrer os males do tempo, por exemplo? Não. Mas significa que nós fomos comprados por um preço muito alto. O sangue de Jesus. Jesus se entregou por mim e por você. E sabe, irmãos, essa reflexão. Eu tenho me entregue por Jesus? Eu tenho me entregado por Jesus? Jesus se entregou por mim e por você. Nós somos tão pequenos, mas nossa vida é uma vida de entrega ao Senhor. Por isso, antes de nós comermos, eu quero orar com você sobre este ato, o ato do pão. Pai, em nome de Jesus, queremos que essa noite seja uma noite diferente em nossas vidas. Queremos, Senhor, com esta atitude de sermos participantes do corpo de Cristo, de entregarmos ao Senhor a nossa vida. O Senhor entregou a sua vida por nós, e nós queremos entregar a nossa vida pelo Senhor. Talvez, Senhor, estejamos fraquejando, talvez não estejamos conseguindo fazer isso de forma eficaz. Mas nessa noite, Senhor, muda o nosso coração. Muda, Senhor, o nosso coração e muda a nossa realidade. Queremos Te honrar mais, Senhor. Queremos verdadeiramente ter uma vida que condiz com a Tua santidade. Por isso, nesta noite, ao ingerirmos este pão, que representa, Senhor, o corpo de Cristo, o Seu corpo entregue por nós, que ao ingerirmos este alimento, ele possa, ó Deus, causar em nós um impacto profético, Senhor, para o qual ele foi lançado. E que ele possa abrir em nós o desejo de honrarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Comamos do pão. Semelhantemente, ele tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto. E qual é o pacto que Jesus fez? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e virei buscar vocês. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos tira a culpa, nos tira o peso do pecado. Este sangue vertido por mim e por você é sangue de salvação. Ao ingerirmos este elemento, nós estamos anunciando esta salvação, a salvação de Cristo em nós. Por isso, com esta consciência, com este anúncio de salvação, participemos do cálice em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite.
Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos alinha, que nos ensina. A tua palavra que nos exorta. A tua palavra que nos coloca, Senhor, na direção certa. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem pensamentos melhores, o Senhor tem caminhos melhores que os nossos. Por isso, Senhor, nós queremos alinhar, Senhor, contigo. Nós queremos, ó Deus, e renovamos a nossa aliança contigo, porque sabemos, ó Deus, que a aliança que o Senhor tem para conosco, ela é eterna. Sabemos que, ó Deus, que o teu amor que foi derramado na cruz do Calvário, esse amor grande, poderoso, é esse amor que nos resgatou, esse amor que nos tirou do império das trevas, nos tirou do lamaçal de pecados, onde nós estávamos, ó Deus, ali perdidos, mas o Senhor nos trouxe para vivermos uma nova vida, uma vida de comunhão, uma aliança eterna contigo, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva, é poderosa. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos a como honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa devoção, com aquilo que nós temos, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, inteiramente negar, Senhor, a nós mesmos, a carregar, Senhor, a nossa cruz e seguir, Senhor, seguir a Ti, ó Pai. Ah, Senhor, negar os nossos desejos, as nossas vontades, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida, Senhor, de renúncia. Porque sabemos, ó Deus, que não é fácil, mas com a Tua ajuda, Senhor, nós podemos conseguir, Pai. Ah, Senhor, vivermos de uma maneira que nós agradamos ao Senhor em todo o tempo, com o coração limpo, com o coração disposto, com o coração quebrantado, o qual o Senhor não rejeita, Pai. E é isso que o Senhor nos pede, a vivermos uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de devoção, uma vida de renúncia, uma vida de santificação, Senhor. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dessa maneira, porque sabemos, ó Deus, que há recompensa, há coroa para cada um de nós, há uma coroa de glória, Pai, eterna para cada um de nós, há uma recompensa de vida eterna, o qual, Senhor, nós seremos chamados para morar com o Senhor, para vivermos com o nosso Deus. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Espírito Santo, somente o Senhor é poderoso para tocar em cada coração aqui. Ah, Senhor, para cada vida aqui nessa noite, que o Teu povo se reconcilie com o Senhor, que o Seu povo tenha uma vida de renúncia, uma vida de consagração, uma vida de intimidade com o Senhor, porque sabemos que os dias, Senhor, os dias estão se findando, nós sabemos que a Tua vida está próxima e nós aguardamos a Tua chamada, Senhor. Uma igreja que aguarda a chamada preparada, adornada, uma igreja santa, uma igreja viva, Senhor, uma igreja que aguarda a chamada do Mestre, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, que vivamos uma vida de alerta, Senhor, que possamos, ó Deus, trazer à nossa mente que a vinda do Mestre está próxima, e andarmos nesse caminho, Senhor, nesse caminho de vida, Pai. Por isso, Espírito Santo, obrigada, porque sabemos que o Espírito nos ama, nós sabemos, ó Deus, que o Pai nos ama. Obrigado por este amor, obrigado, Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é aquele que convence o homem. Obrigada, Espírito Santo, por entrar nas nossas vidas, por estar conosco em todo o tempo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua graça.
e pelo teu amor revelado a cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, abra sua boca agora, agradeça, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada pela minha vida, Senhor, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, por este momento que nós compartilhamos da mesa, da comunhão dos santos. Obrigada, Senhor, por Senhor, trazermos à memória o teu sacrifício. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, pelo teu amor derramado a cada um de nós. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Lembre-se, irmãos, honre ao Senhor com os seus bens, com tudo que você tem. Não estou falando só de bens materiais, não. Com os seus bens, com o seu dom, com o seu talento, com o seu tempo, com a sua dedicação. Honre ao Senhor e com os primeiros frutos, mas honra ao Senhor com todo o teu ser, e se encherão os seus lagares e transbordarão de mosto os seus vinhos. Em nome de Jesus. Amém?